Nesta entrevista do Debates para o Brasil do Futuro, nós vamos conversar sobre o tema Política Externa e Diplomacia Brasileira a partir de 2023. O que esperar? E nada melhor do que falarmos com um dos maiores nomes brasileiros na temática, que é o Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia e diplomata de carreira desde 1977. Foi professor no Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão, de 2016 a 2019. De 2004 a 2021, foi professor de Economia Política nos programas de pós-graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília. Tem diversas obras publicadas de relações econômicas internacionais, política externa no Brasil e de história diplomática. Paulo, uma honra recebê-lo aqui no Debates para o Brasil do Futuro. E nessa entrevista, então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, né? Depois de um período de política externa considerada por alguns especialistas como conservadora, é possível prever qual vai ser o tom desse novo governo e quais deverão ser as pautas prioritárias? Pois não, Heloísa, muito obrigado pelo convite. Eu diria que política externa, diplomacia do Brasil, são temas bastante raros, seja nos debates de campanhas presidenciais, seja no início de um novo governo. As atenções são geralmente a política interna, a política econômica, a inflação, desemprego, habitação, juros, deficiências sociais, etc. Nesse caso específico, como nós tivemos uma diminuição da imagem do Brasil no exterior e um isolamento prático do Brasil, a política externa assume um papel relevante e já assumiu, tanto na campanha quanto nesses 2 meses intermediários até a posse do presidente eleito em 1º de janeiro. Né? E por que isso? Porque justamente em contraste com todos os governos anteriores, nas quais a política externa era um elemento talvez acessório, por vezes relevantes, no caso de crises internacionais, recessão, grandes conferências diplomáticas internacionais, a política externa assume um papel de resgate da imagem do Brasil. Ainda que os problemas prioritários do Brasil estejam na frente interna, são a fome, a miséria do povo, o problema do orçamento, não é? Que está no centro dos debates, a gente tem como talvez tarefa prioritária do presidente Lula, do seu governo, que não será um governo apenas do PT, mas de coalizão, a recuperação da credibilidade da política externa e da diplomacia, em especial no campo do meio ambiente, já começou na recente reunião da COP27. Vamos lembrar que a COP25 deveria ter sido realizada no Brasil em 2019, foi rejeitada pelo governo ainda antes de assumir, passou para o Chile, que depois, por distúrbios, teve que ser transferida para Madrid. Tivemos uma participação muito precária mesmo em Madrid, depois em Glasgow, na COP26, o presidente não foi, a nossa mensagem também passou ou despercebida ou desprezada, porque o Brasil não tinha nada a apresentar de novo em relação ao processo de destruição que tivemos nesses últimos 4 anos, em termos não apenas do ambiente próprio do Brasil, ou seja, da devastação, das queimadas, da destruição, da invasão de terras indígenas, mas, sobretudo, de uma falta de uma política ambiental compatível com o que o Brasil representou desde a Rio 92, não é? Desde a 2ª Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Brasil tinha assumido um papel protagônico, mesmo líder nas conversações, nas negociações, seja para o aquecimento global, seja para uma agricultura sustentável, né? A descarbonização da economia. O Brasil tinha assumido realmente um papel relevante que se perdeu nesses 4 anos, então eu acredito que vai ser por aí que a presidência Lula vai assumir a tarefa, um processo bastante difícil de reconstrução da imagem internacional do Brasil. Perfeito. Em relação às fronteiras especificamente, né? Na visão do senhor, quais são as nossas pautas mais problemáticas e as potenciais, em termos principalmente de fronteira oeste do Brasil? Pois não, o filósofo de 100 anos atrás, Ortega y Gasset, espanhol, dizia que "yo soy yo e mi circunstância". Bom, a circunstância do Brasil é a sua sul-americanidade, digamos assim. É incontornável o espaço no qual nós vivemos,
todos os vizinhos sul-americanos, com exceção do Equador e do Chile, ou seja, uma convivência que, por vezes, foi mais distante, por vezes mais aproximada, processo de integração, liberalização dos intercâmbios comerciais, construção de integração física. Então, é evidente que as fronteiras são a interface mais relevante do nosso relacionamento com os vizinhos regionais, mas também são, digamos, o fulcro de vários problemas, não é? Não apenas pelo lado do tráfico, não é? Tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro, muitos outros tipos de criminalidade transfronteiriça, mas também a necessidade de afirmação da presença do Estado, não é? E construção de uma infraestrutura material, que é apenas parcial, digamos, nas fronteiras sul, mas carece muito no centro-oeste, nas fronteiras amazônicas. É preciso haver uma presença do Estado, pelos seus corpos constituídos, né, das Forças Armadas, da Polícia Federal, das aduanas, da própria infraestrutura. É uma necessidade básica, não apenas de afirmação da soberania e da legalidade nacional, o controle de fronteiras, mas também uma forma de cooperar e de se relacionar com esses estados vizinhos, não é? E a solução, a gente sabe, passa pelo estabelecimento de comissões mistas permanentes. Nós já tivemos isso desde o Tratado da Bacia do Prata, em 1974, uma comissão da hidrovia, uma comissão de cooperação, muitas vezes em regimes mais específicos, localizados em determinados municípios, não é? E aí essas comissões têm que funcionar com a participação de todos os órgãos atinentes aos diversos problemas, não apenas o Itamaraty, que cuida apenas das relações diplomáticas, consulares, imigração, etc., mas os ministérios setoriais, a Justiça, em primeiro lugar, Segurança, as aduanas, a Polícia Federal, as Forças Armadas, os governos estaduais, os representantes da Bacia do Prata e do órgão de cooperação, do Tratado de Cooperação Amazônica, né, a OTICA, que justamente funciona em Brasília, e a cooperação com as autoridades municipais de todos os municípios de fronteira. Então, a gente precisa constituir comissões permanentes com esses parceiros envolvidos para resolver problemas específicos a cada uma delas. Fronteira física de ligação e não de separação, pontes, ferrovias, estradas, controle aduaneiro, facilitação do comércio transfronteiriço, comércio local, muitas vezes em moeda nacional, moedas nacionais e não apenas em dólar, como é o padrão no comércio exterior em geral, e também o controle sobre os movimentos transfronteiriços, que não são apenas de turismo e de comércio, mas que podem envolver justamente crimes transnacionais. E nessa fase de transição de governos, há muita especulação em termos de nomes que poderão assumir os ministérios, né? Na opinião do senhor, qual que é o perfil ideal para um ministro de Relações Exteriores? Bem, contrariamente a muitos diplomatas, né, que prefeririam um diplomata na chefia da chancelaria, eu não acho que seja a melhor coisa a ter. Um diplomata sempre terá vinculações internas, suas amizades, turma do Rio Branco, e pode privilegiar um ou outro colega em vez de ter uma política externa, pelo menos na gestão diplomática, isenta, não é? Então, durante toda a história, no Império, na República, com muito poucas exceções, geralmente foram parlamentares eleitos, ou seja, representantes com mandato no parlamento, seja na Câmara, seja no Senado, ou magistrados, personalidades da vida pública, não é? Que exerceram o cargo de chanceleres com bastante isenção e muitos com grande capacidade, não é? Essa mania de diplomata chefiarem o Itamaraty teve muito poucos no Império ou na República. O Barão do Rio Branco é lembrado várias vezes, não é? E depois, episodicamente, um ou outro chanceler, Araújo Castro, no final do governo Goulart, e Felipe Lampreia, sob o Fernando Henrique Cardoso, mas isso começou na era militar. Como as corporações são muito semelhantes, né? Soldados e diplomatas são os grandes representantes do Estado, havia um respeito mútuo, cooperação, padrões de trabalho relativamente similares, disciplina, hierarquia, não é? Comprometimento com os interesses nacionais e não apenas com interesses setoriais partidários. Então, vários diplomatas exerceram a chefia do Itamaraty da segunda metade do governo militar adiante, não é? Gibson, sob o Madison,
o Silveirinha sob o Geisel e depois o Saravia Guerreiro sob o Figueiredo. E na gestão do PT também tivemos diplomatas, alguns mais próximos do PT, outros menos, talvez porque o PT não tinha nos seus quadros personalidades para ocupar esse ministério, como teve em diversos outros ministérios setoriais, não é? Então, tivemos vários diplomatas, mas na recomposição da diplomacia tradicional, quando entrou o Temer, depois do impeachment, tivemos 2 senadores por São Paulo, aliás, pelo PSDB, José Serra e Aloysio Nunes como chanceleres, e foram gestões bastante interessantes para o Itamaraty, que eles deram unidade à gestão, não é? Sem ter as suas igrejinhas, os seus pequenos grupos, os seus clãs dentro da carreira, e o Itamaraty trabalhou muito bem no governo Temer. Infelizmente, no governo Bolsonaro, foi escolhido um primeiro chanceler, que eu chamo de acidental, muito pouco compatível com os valores e tradições, porque se juntou àquela direita extrema, teorias conspiratórias, antiglobalista, antimultilateralista, o que é um absurdo total, e depois tivemos um chanceler, um segundo chanceler, mais conforme ao padrão normal da casa, mas um padrão burocrático que se trouxe tranquilidade à gestão no Itamaraty. Por outro lado, a política externa continuou sendo a do presidente, com todos os problemas que a gente sabe, não apenas na frente ambiental, não é? Como também no relacionamento em geral, que ele privilegiou apenas governos assemelhados de extrema-direita, o que foi muito negativo. Então, para a próxima gestão do PT, provavelmente não será um representante do PT, ou talvez seja, mas espera-se que no quadro de um governo de coalizão você resgate aqueles grandes padrões de trabalho do Itamaraty, valores e princípios que estão escritos na nossa Constituição, no direito internacional, e que vai se basear na burocracia, nos diplomatas profissionais que são extremamente competentes para operar a política externa com as diretrizes que serão, evidentemente, enviadas pelo presidente. Não é? Talvez tenhamos uma repetição da diplomacia do Sul global, como foi nas primeiras gestões do PT, mas, em todo caso, a diplomacia profissional funcionou muito bem durante esses momentos. Perfeito. E quais essas abordagens ou quais estabelecimentos de relações seriam primordiais para o Brasil, considerando o cenário político e econômico atuais? Veja, nós tivemos alinhamentos episódicos no passado, na Guerra Fria, junto com as potências ocidentais, digamos assim, contra o tabu do comunismo, né? Que permaneceu durante algum tempo do regime militar, mas depois foi superado, tanto que, no meio desse regime, nós reconhecemos a China comunista, reconhecemos os governos de esquerda, até socialistas, saídos das independências portuguesas lá na África, e até houve uma tentativa de golpe. Eu me lembro que eu estava fazendo concurso para o Itamaraty, concurso direto em 1977, o ministro do Exército, Silvio Frota, estava tentando derrubar o presidente, general Geisel, por achar que no governo tinha muito comunista, não é? Isso passou. Na redemocratização, nós tivemos uma diplomacia equilibrada, afirmando a autonomia nacional, que já tinha começado no governo militar, né, com o seu grande projeto de Brasil, grande potência, mas industrialização, desenvolvimento interno, comunicações, etc. Então, a nossa política externa foi basicamente a busca do desenvolvimento com autonomia em relação às grandes potências, desde o Império, né, problemas com a Grã-Bretanha, no século XX, dominação econômica, política, militar dos Estados Unidos, estivemos alinhados, mas tivemos, sim, sempre buscando o nosso desenvolvimento. Então, eu considero que esse tipo de afirmação própria, nacional, visando apenas o interesse nacional, deva prevalecer sem essa nova divisão que se anuncia no mundo, né? Essa nova Guerra Fria, seja geopolítica, seja econômica, entre as potências ocidentais e duas grandes autocracias que não são exatamente o modelo de sociedade, de economia que nós viramos, né? Que nós visamos. Então, o multilateralismo é a nossa plataforma básica de relacionamentos, não é?
E na questão bilateral e regional, vamos perseguir também o nosso interesse, que é o da integração, de formar um espaço econômico integrado na América do Sul, mas eu próprio rejeito aquele conceito de Sul global. Para mim, isso é uma visão um pouco fantasmagórica, achar que existe um Sul global que deva se confrontar ao Norte, tanto porque Rússia e China pertencem ao Norte, para todos os efeitos, não apenas geopolíticos, mas em termos de potências, não é? Então, eu espero que a gente mantenha o padrão tradicional da diplomacia brasileira, construído paulatinamente ao longo das últimas décadas. Pois é, e nessa linha, o senhor acredita que, em termos de Mercosul, o Brasil vai assumir uma liderança no papel para a criação de espaços comuns aí entre os países? Esse termo de liderança é uma espécie de termo tabu para nós, porque quando você pretende exercê-la, digamos, explicitamente, ela não é bem recebida pelos vizinhos, que são menores do que a gente, evidentemente, mas nós temos um grande vizinho, a Argentina, que já foi muito mais desenvolvido do que o Brasil, hoje apenas tem, talvez, uma renda per capita um pouco superior à nossa, quando já teve no passado, 100 anos atrás, 5 vezes superior à do Brasil, mas liderança ela é concedida por outros em função do seu papel protagônico, evidentemente, papel de abertura, de acolhimento, de formação de um espaço econômico integrado, produzindo bens comuns, não é? Bens na segurança, na defesa, no desenvolvimento, na cooperação e em constante diálogo, porque cada país tem os seus interesses nacionais, não é? Em função do seu desenvolvimento interno. Então, todos eles querem desenvolvimento, segurança, paz, valores que estão inscritos na Constituição de cada um deles, e todos eles buscam, supostamente, uma integração. Mas o Brasil teve um papel importante no Mercosul, junto com a Argentina, começou um processo bilateral, depois se tornou quadrilateral. A tendência seria que ele fosse estendido a toda a América do Sul, por características muito diversas, o Grupo Andino de um lado, os países da Franja do Pacífico foram se afastando para projetos próprios, né, em grupo ou isoladamente. Nós tivemos não apenas o Grupo Andino, mas depois uma certa coalizão bolivariana, quando a Venezuela tinha petrodólares à vontade para seduzir alguns outros vizinhos, se construiu a Unasul, numa espécie de confrontação com os americanos, digamos, mas o Brasil, que é o país mais avançado da região, o mais industrializado, a economia mais forte, ele tem todas as condições de se abrir até unilateralmente aos vizinhos, não é? Sem necessidade de negociar reciprocidade, que alguns países não podem ter, pequenos países, economias mais fracas. O Brasil, sim, deve se abrir unilateralmente, porque quando ele fizer isso, será a base natural da criação de um espaço econômico integrado, seja como ampliação do Mercosul, seja num esquema próprio de liberalização parcial do comércio, não é? Não necessariamente simétrica para todos os países, mas de forma a contemplar os interesses de todos os vizinhos da América do Sul, que é o que eu acho que é o nosso espaço de construção de um futuro comum. Ok. Paulo, poucos dias depois das eleições presidenciais, a Alemanha e a Noruega anunciaram que vão retomar os repasses relacionados ao Fundo Amazônia. Em termos de relações exteriores e diplomacia, esse aceno dos dois países, ele representa algo para o Brasil? Certamente. Veja, ainda que eram contribuições para um fundo de pesquisa, de viabilização de projetos de desenvolvimento com base no conhecimento da flora, da fauna, do biossistema amazônico, ele era importante, não é? Porque eram dois países comprometidos com a visão do mundo que temos hoje, baseada no conceito de desenvolvimento sustentável, e que colaboravam com o Brasil nesse projeto, nesse Fundo Amazônia, que tinha alguns milhões de dólares, né, geralmente para pesquisa e prospecção de novos projetos. Infelizmente, esse foi um dos gestos mais sórdidos da diplomacia bolsonarista. Ele foi interrompido, inclusive por causa de agressões pessoais que o presidente dirigiu a líderes desse país, da própria Angela Merkel na Alemanha, primeira-ministra da Noruega, não é? Como a outros países que também são líderes
nessa frente, o Macron, não é? Onde foi assinado o Acordo de Paris de 2015. Esses países estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, preservando a soberania do Brasil. Então, aquela conversa de defender a soberania contra ameaças de internacionalização, tudo isso é uma balela patrioteira que não tem nenhum sentido. Então, isso está sendo recomposto já agora, na fase de transição. Os dois países já anunciaram que vão recompor, e nós vamos recompor a comissão, que compreendia os governadores, né? Eles foram excluídos da gestão Bolsonaro. Esse fundo será recomposto com a cooperação dos governadores, das autoridades locais, e vamos associar as entidades de fomento do Brasil a essa nova fase. O Brasil vai voltar ao mundo, como anunciou o presidente Lula na COP27. Perfeito. Última questão, Paulo. Quais são os desafios do Brasil aí para os próximos anos em termos de política externa e diplomacia? O senhor já citou alguns vários aí nas entrelinhas, mas se o senhor puder explicitar, então, diretamente. Pois não. Bem, a diplomacia brasileira, desde o Império, na República, na fase da redemocratização pós-45 e depois pós-85, não é? Nós sempre tentamos construir uma diplomacia baseada nos grandes princípios do direito internacional. Isso foi afirmado pelo Visconde do Rio Branco, no século XIX, pelo Barão do Rio Branco, no início do século XX, pelo Rui Barbosa, na segunda Conferência da Paz da Haia, novamente durante a Grande Guerra, pelo Oswaldo Aranha, não é? Que na fase mais negra do século XX, os anos 30, o desafio dos regimes fascistas, militaristas, expansionistas, preservou os interesses do Brasil, concertando uma aliança com a grande democracia ocidental, não é? Preservamos essa aliança durante muitos anos, mas sempre procuramos construir a nossa autonomia. O próprio Oswaldo Aranha, o Rio Branco, vários outros diplomatas fizeram isso. Então, eu acho que a gente tem que perseguir esse mesmo caminho, não é? E lutar pelo fim dessa bipolaridade que existiu nos tempos da Guerra Fria Geopolítica Clássica, de 47 a 91, e numa nova Guerra Fria, talvez, que se anuncie entre os dois grandes impérios da atualidade, Estados Unidos de um lado, a China do outro, um império apenas militar e geopolítico, que é a Rússia, e um meio império, que é a União Europeia, mas que é o exemplo mais benéfico, mais significativo de união de povos que antes estavam divididos pela guerra, por interesses diversos, e que se uniram em torno de princípios da democracia, das liberdades, da economia de mercado. Então, eu considero que a gente deva voltar a esse padrão multilateral de relacionamento econômico universal com todos, sem privilegiar nenhum bloco, e eu, pessoalmente, não considero que o grupo do BRICS seja a melhor opção para a definição de uma postura diplomática do Brasil em face desses desafios que estão sendo apresentados agora, sobretudo depois da guerra de agressão, da invasão da Ucrânia por um membro do BRICS, né, pela Rússia de Putin, não é? E o BRICS justamente apresenta essa dualidade. Nós tínhamos a China como o maior parceiro, já fazia mais de 50% do PIB, ou do poderio econômico interno, hoje provavelmente bem mais, com a diminuição da Rússia, com o seu grande desenvolvimento, mas eu não considero que o antigo BRIC A4 ou o BRICS A5 existente, e está se ampliando, não é? A China quer que a Argentina ingresse, a Indonésia é candidata, o Egito também, outros países sondaram, o México, etc. Eu não acredito que o BRICS seja a melhor solução. Por quê? Porque eu vejo o BRICS como uma tentativa da China de usar o BRICS como uma espécie de anti-OCDE a seu serviço. A China tem uma postura anti-ocidental por diferentes razões, por humilhação que ela sofreu no passado, e ela pode tentar usar o BRICS como uma plataforma para a sua projeção internacional. Eu não considero que seja uma boa postura para o Brasil, inclusive porque um dos membros do BRICS invadiu um país vizinho, violou gravemente a Carta da ONU e princípios elementares do direito internacional. O Rui Barbosa já ensinava, desde a Grande Guerra, que não se pode ser neutro entre o crime e a justiça, não é? Foi o que ocorreu na Grande Guerra, foi o que ocorreu na Segunda Guerra, a invasão de países neutros ou países independentes por
um agressor expansionista, não é compatível com a postura diplomática tradicional. E, diga-se de passagem, nem a diplomacia do Estado Novo, eu me refiro ao Estado Novo do Vargas, né, de 37 a 45, rompeu com os princípios sagrados da doutrina jurídica da diplomacia. Quando Hitler invadiu a Polônia, o nosso ministro em Varsóvia pediu instruções para Brasília, Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro disse: você deve seguir o governo no exílio, porque o Brasil não aceita usurpação de territórios pela força. E quando a União Soviética, em 1940, um ano depois, invadiu os 3 países bálticos, com os quais nós tínhamos relações desde 1919, 1920 ou 21, nós não reconhecemos essa usurpação de 3 países independentes também. Nós continuamos reconhecendo os governos dos países bálticos no exílio, mantinham relações diplomáticas no Rio de Janeiro, com representação consular e diplomática. Isso só terminou em 1961, quando o Jânio Quadros reconheceu a União Soviética, estabeleceu ou restabeleceu relações com a União Soviética. Ou seja, tanto governos ditatoriais quanto governos republicanos sempre se pautaram pelos mesmos critérios. Eu acredito que o Brasil, a diplomacia brasileira, deve se pautar pelos mesmos critérios: respeito absoluto pelo direito internacional, pela Carta da ONU, e não permitir que outros países utilizem de plataformas, seja o BRICS, sejam outras plataformas, para seus interesses nacionais mesquinhos, sobretudo quando eles violam o direito internacional. Essa é a minha ideia. Muito obrigado. Paulo, nós é que agradecemos pelas contribuições, reflexões, pelo resgate histórico, inclusive, em todas essas temáticas que abordamos. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e à disposição para novas aventuras fronteiriças. Muito obrigado.